Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, agradecer vocês por despender o tempo de estar aqui com a gente, de ir atrás, né, de estudar o planejamento financeiro, a importância disso na gestão de sua empresa. Então, mais uma vez, agradeço. E esse momento é um momento especial para a gente. É a primeira vez que o Magazine abre as portas para os parceiros vir conhecer o jeito Magazine Magalu de ser. Então, estou muito feliz também que vocês estejam aqui com a gente. É um momento especial, como dito mais cedo pelo Fred, pela Luísa. A gente quer trazer cada vez mais proximidade, esse calor humano para vocês. Então, muito legal estar com vocês nesse momento. Hoje eu vou falar um pouco da importância da gestão financeira na saúde da sua empresa. Vou dar um overview do mercado, quais são as principais dificuldades dos empreendedores, falar um pouco de gestão financeira e também de fluxo de caixa. Então, meu nome é Rafael, né? Trabalho no Marketplace, já passei por algumas empresas também do varejo, a área financeira, sou formado em administração, tenho um MBA, pós-graduação em finanças também. E aí está o meu contato, para a gente quiser bater um papo e estabelecer melhor contato durante esse período. Então, a agenda, né, as principais causas de mortalidade das empresas no Brasil, gestão financeira e fluxo de caixa. E aí o Sebrae, ele faz anualmente, ou algumas vezes compartilha isso, quais são as principais causas de mortalidade de empresas no Brasil. E um dado interessante é que 60% das empresas fecham suas portas antes de completar 5 anos. Esse aqui é muito devido à gestão da empresa, má condução, falta de planejamento, enfim. E aí ele perguntou para esse empresário quais são as principais dificuldades no primeiro ano da empresa. Então, a gente viu aí falta de clientes, falta de capital, falta de conhecimento do empresário no ramo em que ele atua, problema com mão de obra qualificada e também a alta carga tributária. E aí ele também perguntou, tá bom, a gente sabe o que evitaria, mas o que evitaria o fechamento da empresa, né? Então, a diminuição, então o empresário ele fala, pô, pago uma alta carga tributária, pago muitos impostos. Então, se o governo diminuísse isso ajudaria a não fechar a empresa. Problemas também com gestão de negócio e gestão financeira. Um ponto importante aqui, que infelizmente a gente sabe que para os próximos anos a gente não irá pagar menos impostos, né? Muito pelo contrário, a gente continuará pagando um imposto. E aqui no Magazine, a gente, hoje, como o Fred falou mais cedo, a gente cobra muito a emissão de nota fiscal. Tem empresas, né, pelo mercado que não dá valor para isso. Mas aqui no Magazine a gente exige que os CERLs, os nossos lojistas, emitam nota fiscal. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. Concorda? Então, a gente separar o que a gente pode fazer, como a gente, como empresário, consegue melhorar. Então, na parte de planejamento, conhecer melhor o seu negócio, estar no dia a dia, isso a gente pode atuar. Em relação à diminuição, pagar menos impostos, a gente não consegue atuar em relação a isso. Então, só para a gente separar esses dois mundos. E aí, como a gente pode ver, não existe somente um único fator para isso. Isso é uma combinação de 4 grandes fatores, né? Um é a situação do empresário antes de abrir a empresa, a parte de planejamento do negócio, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do negócio. E quando a gente abre a situação do empresário antes da abertura, o que a gente vê? A probabilidade maior de a empresa fechar é quando esse empresário ele estava desempregado antes de abrir a empresa. Ele tinha pouca experiência, ele não conhecia do ramo que ele ia atuar. E ele abriu por necessidade. Então, essas foram as principais situações que fez com que a empresa fechasse, de acordo com o estudo do Sebrae. E quando a gente fala de planejamento, um ponto aqui é que o empresário ele não se planejou para abrir essa empresa. Como ele estava desempregado, ele viu a oportunidade de abrir, ele foi lá e executou. Isso não tem problema, a gente cai, levanta, o importante é a gente corrigir e executar rápido essa melhoria. Um outro ponto também na questão de planejamento, ele não negociou os prazos com os fornecedores. Esse é um ponto interessante, né? E um outro ponto é a estrutura de capital. Ele não tinha capital suficiente para abrir, ele também não conseguiu isso com os bancos, com a instituição financeira. Deixa eu voltar aqui.
No planejamento, quando a gente fala de estrutura de capital, um ponto interessante de como conseguir esse dinheiro é o que? No site do Bacen, do Banco Central, existem as instituições financeiras e quais são as taxas praticadas por elas. Então, é legal para vocês saberem, comparar e ver aquilo que melhor encaixa no momento de sua empresa. Então, esse é um ponto legal. Você entra no site do Bacen, do Banco Central, e compara as taxas. Isso vai ajudar muito na sua organização. E aqui, quando a gente fala de capacitação, esse profissional, esse empresário, ele não se capacitou, ele não se planejou para abrir a empresa. Com o avanço da tecnologia, enfim, hoje é possível consumir diversos conteúdos online, até no site do Sebrae tem um material diverso, com muita ajuda, que pode ajudar vocês na abertura de empresa de vocês. E também ele não investiu na capacitação de mão de obra. A gente viu também mais cedo, até aqui nessa sala, falando do atendimento, quanto isso é importante, né, para manter a sua empresa. Um cliente que ele está satisfeito com a sua empresa, ele compra até 70% a mais do que em outras empresas. Então, um bom atendimento é fundamental para manter a sua empresa aberta. E um outro ponto aqui é na gestão do negócio em si. Esse empresário não aperfeiçoava os produtos deles não tinham um diferencial competitivo, ele não atualizava, ele não investia em inovação, em pesquisa. Um dado legal aqui, que grandes empresas, por exemplo, a Tesla, que é uma montadora, ela investe 3 vezes mais do que as principais concorrentes dela direta. Então, em pesquisa e inovação. Isso é um dado fundamental para o empresário também. E esse mesmo empresário ele não acompanhava com rigor as despesas e receitas da sua empresa. Então, você como dono, você como empresário, é importante você estar no dia a dia ali da sua empresa e acompanhar o que você está fazendo, como que a empresa está funcionando. Tá? Então, esse aí foi mais ou menos os 4 fatores dos problemas que as empresas enfrentam, né, nos primeiros 5 anos de vida e o que evitaria a empresa fechar. Seguindo aqui, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo que a Luísa Helena fez em parceria com a Febraban, falando um pouco da importância de uma boa gestão financeira da empresa. O brasileiro é um povo que não desiste nunca. Não é à toa que somos um dos países mais empreendedores do mundo. Hoje nós vamos falar sobre crédito para o pequeno e médio empresário. Vem comigo, o Papo Reto da Febraban está começando. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. O Brasil é o país do sapateiro que virou empresário, da confeiteira que virou dona de restaurantes. Quem não conhece uma história de gente batalhadora que venceu na vida com muito suor no rosto? E para falar com a gente sobre isso, hoje nós vamos encontrar uma mulher incrível e que tem ótimos conselhos para você que está começando. A empresária Luísa Helena Trajano. Começou a trabalhar aos 12 anos num pequeno negócio da família. Visionária, ajudou a empresa a crescer e virou presidente dela. Mãe de 3 filhos, é referência em tudo o que faz e tem na família sua base na vida e nos negócios. Luísa, como diz o povo, conselho se fosse bom a gente não dava. Mas então uma dica para quem está começando. Olha, Biel, ter muito cuidado quando a gente vai tirar dinheiro nos bancos. Me desculpe a sinceridade, mas os juros estão muito altos e isso endivida as pessoas mesmo. Que bom ouvir isso num filme da Febraban. Eu costumo dizer, Biel, que uma das coisas que mais corre risco é quando não controla o fluxo de caixa. Que é assim, o que entra tem que ser muito maior do que o que sai. Quando o fluxo de caixa fica negativo, você tem 2 opções. Ou você renegocia os seus pagamentos com os fornecedores, ou você pega o dinheiro emprestado no banco. Escolha a opção que sai mais barata. O banco tem condições de oferecer diferentes linhas de crédito, diferentes programas de financiamento adequados à capacidade financeira que a empresa está vivenciando naquele momento. Bancos são necessários porque eles ajudam você a ter o capital de giro. O importante não é eles, é como você lida com eles, né? Para o pequeno e médio empresário, o que você aconselharia, o que você avisaria? Não misturar as 2 gavetas. Você faça um salário para você e viva com o teu salário. Na hora que a gente viu, estava tudo bagunçado. Gastando o dinheiro da empresa, a empresa gastando o nosso dinheiro. Então vamos repetir as 2 dicas essenciais. Primeiro, nunca mistura suas finanças pessoais
com finanças da sua empresa. Segunda dica, fica de olho no seu fluxo de caixa para você não precisar sair correndo e pegar empréstimo a taxas altas. Tenta montar uma reservinha. Vamos lá, dicas básicas para a gente entender. Primeiro faça o necessário, depois o possível e de repente o impossível. Inovação, atendimento e muito cuidado com o financeiro. Vamos gerar emprego para esse país. Muita paixão, muito trabalho, muito amor e você tem que sonhar. Que o Brasil tem um potencial maravilhoso. Gostou do papo? Entre agora no site que está em seu vídeo e reveja todas as dicas da Luísa e do Dudu. Legal, né, pessoal? Aqui, um vídeo de pouco mais de 3 minutos, ela deu algumas dicas, né, de como a gente pode atuar no dia a dia. Então, separar o dinheiro seu com o dinheiro da empresa, né? Hoje, muitas empresas quebram justamente por não colocar isso no mesmo bolso, né? Então, essa dica é legal também. E seguindo aqui, se hoje a situação da sua empresa, você se pergunta, pô, Rafa, minha empresa tem jeito, né? Minha empresa está negativa, eu não quero nem olhar meu saldo em conta, porque está tão vermelho, né, que eu não sei mais o que fazer. Estou devendo, não sei como resolver. Trabalho e não vejo lucro. Não sei se tenho lucro ou prejuízo. Então, se hoje você está nesse momento da sua empresa, saiba que existe sim uma solução. É importante você ir atrás dessa solução, estudar, se capacitar e estar no dia a dia ali da sua empresa. Você conhecer a fundo o que está acontecendo, né? E uma das ferramentas principais para isso é a gestão financeira. Mas o que é essa tal de gestão financeira, né? É um sistema, é um site, o que é, né? Nada mais é que é um processo gerencial que registra e gerencia as informações financeiras, né? Tá bom, mas como que eu faço isso, né? Existe um passo a passo que pode auxiliar vocês a ter uma melhor organização. O primeiro passo é ter as informações, você levantar isso. Da época do meu avô, quando meu avô tinha padaria, ele fazia isso, mas ele fazia de uma forma diferente. Ele não chamava isso de uma gestão financeira. Ele anotava num papelzinho lá, todo dia as vendas, quanto ele pagava, e fazia numa caderneta mesmo de papel. Como na época falava, né, no papel de pão de padaria. Então ele fazia essa gestão no dia a dia, era o jeito de ele controlar. Hoje já existem diversos sistemas, até online mesmo, que conseguem auxiliar vocês. Registrar, né, as entradas e saídas, ter um plano de contas, eu vou falar mais um pouco mais à frente o que é esse plano de contas, como vocês constroem, alocar nos centros de custos corretos, saber quais são as áreas, né? Se é a área de venda, se é a área financeira, você alocar nas áreas corretas. Com isso em mão, você vai levantar as informações financeiras para olhar os seus indicadores financeiros. O exemplo é demonstrativo de resultado, né? Onde você enxerga as vendas, seu lucro bruto até sua linha final. Com isso em mão, você vai enxergar o resultado da sua empresa, você vai saber qual momento da sua empresa ela está, se ela está positiva, se ela está negativa, para poder tomar as decisões corretas. Um ponto importante aqui é a visão de fluxo de caixa. Você gerir isso dia a dia. Importante acompanhar isso para saber o seu momento atual e como no futuro, de acordo com as suas projeções, quais vão ser as necessidades de capital de giro para a sua empresa. Para poder corrigir, você olhar lá na frente, você saber que decisões você vai ter que atuar para poder arcar com aquele caixa negativo daqui uma semana, um mês, enfim. E aí um ponto legal se você está recebendo a prazo e pagando seus fornecedores à vista, você provavelmente tem uma maior necessidade de capital de giro. Existem algumas ações comerciais aqui que você pode fazer. O exemplo é dar desconto à vista. Você vende seu produto com desconto à vista, você recebe mais rápido também. E nesse ponto também você pode renegociar com os seus fornecedores o pagamento, o prazo. Foi as dicas lá do vídeo da Febraban. E aí agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo do Sebrae, também é bem legal. Vale a pena vocês anotarem as principais dicas, vai ajudar vocês a gerir a melhor empresa. Aqui ele vai falar um pouco sobre capital de giro, fluxo de caixa. Capital de giro. Vamos entender como isso funciona?
Você, na sua empresa, comprou o produto do seu fornecedor. O fornecedor te entregou o produto, você passou o dinheiro para ele. Você está com um produto na sua empresa, esse produto foi para o teu estoque, foi para a prateleira, foi vendido para o teu cliente levou o produto, pagou, às vezes com prazo, até que entrou esse dinheiro no teu caixa. Desde o momento que o dinheiro saiu do seu caixa até ele retornar, nesse intervalo, quem é que pagou as contas de energia, salário de funcionários, aluguel, etc. É importante que você tenha um montante de dinheiro que te dê essa cobertura durante esse período. Esse montante financeiro é o chamado capital de giro. Para que você consiga calcular adequadamente o montante necessário de capital de giro para o teu negócio, é importante que você tenha os seus controles financeiros em dia. Então, primeiro, calcule o prazo médio que você tem das contas a pagar. De todas as suas compras que você faz com fornecedores. Exemplo, eu faço com meus fornecedores parte dos meus pagamentos à vista, 50% dos meus pagamentos são à vista e 50% dos meus pagamentos são com 30 dias. Então, na média, se metade é à vista e metade com 30 dias, na média, o teu prazo de pagamento para os seus fornecedores é de 15 dias. Faça o cálculo dessa média do seu negócio. Além disso, calcule também o prazo médio do recebimento que você tem dos seus clientes. Quanto tempo, em média, teus clientes demoram para pagar para você? Imagina, meus clientes eles pagam para mim com 30 e 60 dias. Metade com 30, metade com 60 dias. Na média, 30 mais 60 aí vai dar 90. Na média, com 45 dias é o que eu recebo dos meus clientes. Nesse momento, você já sabe que você demora 45 dias para receber dos seus clientes, mas você paga com uma média de 15 dias. Ou seja, tem 30 dias de prazo aí que alguém tem que bancar. O primeiro passo é você calcular adequadamente qual é o custo fixo mensal do teu negócio. No custo fixo mensal, lembra do aluguel, das contas de energia, telefone, salários, etc. Segundo passo, faça uma estimativa do valor do custo variável mensal do teu negócio. Nos custos variáveis, nós vamos calcular todas as despesas relacionadas com a venda ou a produção do teu produto ou serviço. Exemplo, a matéria-prima. Exemplo, os custos financeiros com impostos diretamente ligados com as vendas e assim por diante. Com esses valores mensais dos seus custos variáveis e dos seus custos fixos, faça uma média diária. Você vai ter um valor aproximado de qual é o teu custo por dia. Você já sabe que tem, então, 30 dias de prazo descoberto e você já sabe qual é o valor diário do teu custo. Multiplica esses 30 dias pelo valor diário do teu custo e você vai ter já a primeira parte da sua necessidade de capital de giro. Já tem o valor desse capital de giro necessário do período. Além disso, você precisa ter também uma noção do valor de estoque que você precisa. Se você está iniciando um negócio agora, o estoque mínimo para você iniciar o seu negócio. Qual que é o valor de estoque que você precisa ter? Se você já tem um negócio funcionando, pelo menos o estoque mínimo até a próxima reposição do teu fornecedor. Some esses valores de quanto você precisa disso com os valores anteriores e você tem o valor total da sua necessidade de capital de giro. Boas dicas, né? Muitas empresas quebram e nem sabem por quê. Muito disso é por problema de capital de giro. Então, isso é fundamental, você ter sua visão de fluxo de caixa para poder olhar a necessidade de capital de giro. Tá? E aí, depois de levantar todas as informações, você olhar seu fluxo de caixa, olhar seu DRE, olhar seu resultado, como que você precisa atuar, né? Com isso, você vai conseguir tomar decisões de formas estratégicas da sua empresa, e antecipar ações. Você sabe, daqui a um mês vou ter problema. O que eu preciso fazer para poder corrigir? Então, você vai ter uma visibilidade do lucro ou do prejuízo, mas você vai estar ciente da situação atual da sua empresa. Vai olhar os riscos envolvidos, encontrar oportunidades de melhoria,
Porque, no geral, as empresas elas querem ter um crescimento sustentável, né? Elas querem garantir que essa empresa dure. Um exemplo é a Magazine Luiza, há mais de 60 anos no mercado. A gente não chegou até aqui sem ter um crescimento sustentável, né? Então, esse é um ponto interessante para vocês ficarem de olho na empresa de vocês, tá? E aí, fluxo de caixa, né? O dono é importante ficar de olho, né? Tá no dia a dia e garantir que você tenha um controle bem próximo da realidade do seu fluxo de caixa, se acompanhar bem de perto. Mas o que é esse fluxo de caixa, né? É a base da gestão financeira. Isso é informações básicas que você precisa ter. Muita gente, apesar de saber que isso é importante, ele não faz o controle do seu fluxo de caixa. Dá muito trabalho, ou não é importante, não tem ninguém que faça, mas é importante vocês acompanharem bem de perto. Para levantar as informações, para que vocês possam tomar as melhores decisões para a empresa de vocês. E aí, como que eu faço isso, né? Como eu falei, meu avô anotava num papel de pão. Tudo que entrava, tudo que saía, e fazia um demonstrativo diariamente da sua empresa. E aqui é importante você anotar essas movimentações financeiras, tanto de venda quanto de pagamentos. Aqui é importante você separar o que você vende à vista e o que você vende a prazo, assim como pagamentos também, tá? Então, hoje, você vendeu 50% à vista, você coloca no dia de hoje. Vai receber daqui 30 dias, você já projeta lá na frente. Então, é importante separar a vista e o a prazo. Quais categorias que se isso é em relação a despesas variáveis, despesas fixas, IPTU, enfim, alocar corretamente dentro das fontes de entrada corretas. E aí, com isso, você vai conseguir tomar as ações necessárias, você vai conseguir enxergar seu passado, saber onde que errou, o que aconteceu naquele dia, ter uma visão presente para fazer uma projeção do seu fluxo de caixa. Com isso, você vai conseguir antecipar as ações no menor custo possível. Lembra lá atrás que eu falei, o que é esse tal plano de contas, não é? Como que isso pode ajudar? Plano de contas nada mais é que uma descrição de entradas e saídas de dinheiro, de movimentações da sua empresa. Para quê? Isso vai ajudar você a manter organizadas suas contas, para poder consultá-las depois, quando houver necessidade. E aí, como eu crio um plano de contas, né? Primeiro é separar o que é entrada e o que é saída de dinheiro. Identificar as contas, se é à vista, se é a prazo, se são categorias relacionadas às categorias de despesas variáveis, por exemplo, imposto, frete, comissões, taxa de cartões, né? Muita gente não considera, mas é importante se acompanhar de perto, e a inadimplência. E tem também as despesas fixas, né, que a gente chama. Todo mês eu preciso pagar aluguel, pagar água, pagar luz, IPTU, internet, telefone, e também as despesas de folhas salariais, em relação a salários, 13º, encargos, prolabore. Enfim, isso vai ajudar vocês a controlar melhor as suas despesas, suas contas. E aí, muitas empresas falam, hoje, né, atuando no mercado, elas criam categorias com ponto. Por exemplo, tudo que é receita, eu vou colocar como venda à vista, eu vou colocar como 1.1. Tudo que é venda a prazo, 1.2, para facilitar ali na gestão do dia a dia. Tudo que é despesa à vista, que eu pago já de embolso agora, 2.1. Tudo que é a prazo, 2.2. Isso vai dar uma melhor gestão para vocês, tá? E aí, seguindo as dicas para um fluxo de caixa melhor, né? Então, como eu falei, cria o hábito de anotar, fazer essas anotações diariamente. Importante vocês criarem esse hábito para cuidar da saúde financeira da empresa de vocês, para que vocês possam tomar as melhores decisões, né? Decisões baseadas em números, para poder seguir adiante. Até para poder olhar como que está a situação de sua empresa. É isso. Então, esse foi alguns conceitos, né? O que a gente falou nesse pouco mais de 20 minutos. São os 4 fatores, né? A situação do empresário antes de abrir a empresa, a falta de planejamento, a capacitação, a gestão,
Falamos também sobre a gestão financeira, passei um vídeo ali da Luiz Helena com a Febraban, dando dicas, né, para poder organizar melhor. Falamos também sobre o fluxo de caixa, que é a base de toda a gestão financeira da empresa de vocês. Falamos também sobre capital de giro, a necessidade de calcular isso para poder tomar as melhores decisões, o plano de contas e, no final, dicas de um fluxo de caixa. É isso, pessoal. Quero agradecer esse dia especial de estar compartilhando esse momento com vocês e fico feliz também que vocês estejam presentes, indo atrás de melhorar, fazer uma gestão financeira melhor da sua empresa. Acho que só de vocês estarem aqui, estarem procurando, estudando sobre o assunto, tenho certeza que vai colaborar ali na gestão do seu dia a dia. E aí esse link, esse QR Code, ele dá acesso a um site do Sebrae, que tem diversos cursos que vão ajudar vocês a tomar as melhores decisões, não só de gestão gestão financeira, mas como gestão de pessoas, enfim, tem diversos materiais bem legais aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido o dia de hoje, que para mim foi muito especial, e se vocês quiserem bater um papo depois, já que atrasou um pouquinho as outras palestras, vou estar aqui na sala, tá bom? Muito obrigado e boa tarde para vocês.